O Vasco segue ladeira abaixo na Série A do Brasileirão. O time sofreu sua maior derrota na história do campeonato, 6-0. A partida foi no Beira-Rio contra o Internacional. Hernando de cabeça fez 1-0. Eduardo Sacha chutou cruzado e fez 2-0. Na segunda etapa, Alex cruzou e Lisandro Lopes ampliou. Minutos depois, Valdívia chutou de fora da área no ângulo e fez 4-0. Newton emendou de voleio e fez um golaço. E no último minuto, Lisandro Lopes fez mais um, 6-0, a maior goleada do campeonato até agora. O Fluminense perdeu para o Corinthians fora de casa. Logo aos 4 minutos, Marcial chutou da entrada da área e fez 1-0 para os paulistas. Edson cabeceou e Cícero colocou a bola na rede, mas o Bandeira marcou impedimento para desgosto dos tricolores que reclamaram. Jadson bateu falta e Ralf de cabeça ampliou. 2-0, placar final. Eu vou conversar agora com o Marco Aurélio Carvalho. Marco Aurélio, boa tarde. Obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Vamos começar falando aí do Vasco, né, Marco Aurélio? O que houve? Foi falha do goleiro? O time tá ruim mesmo? Tem solução? Tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa. E atribuir a falha a um ou outro jogador, dizer, o goleiro falhou e aí abateu o resto do time por causa do primeiro gol, é muito pouco para explicar a atual fase do Vasco. É a pior goleada, é a goleada mais contundente que o Vasco sofre na história do Campeonato Brasileiro, Carla. Então isso tem que ser levado em conta, tem que ser pensado. Aí o técnico Jorginho, depois, na entrevista coletiva, dizer, não, faltou garra, atitude. Não é só isso, Jorginho. Não é só uma questão de garra, de atitude. Claro que atitude, garra, espírito de equipe, tudo isso ajuda. Mas o que falta mesmo ao time do Vasco, sendo bem claro, é talento. E isso a gente sabia antes de o campeonato começar. Aqui mesmo nas emissoras ABC, tanto na TV Brasil quanto nas rádios Nacional e MEC, nós dizíamos, o meio de campo do Vasco não cria, gente. Se não criar jogadas efetivas de gol, jogadas que possibilitem o atacante estar na cara do gol com possibilidade de chutar, a coisa não vai andar, não vai funcionar. Falta talento. Então, agora, Marco Aurélio, como é que venceu o Flamengo num jogo e empatou? Venceu num, empatou no outro, muito mais por falhas do Flamengo do que por virtudes do Vasco. Pois aí a diferença para o 19º colocado, que o Vasco é o último, é 7 pontos, né, Marco Aurélio? Exatamente. O Vasco pode vencer as 2 primeiras partidas e o 19º, que é o Joinville, perder as 2 próximas partidas. O Vasco pode vencer as 2 próximas e o Joinville perder as 2 próximas, que o Vasco continuará na lanterna. Que situação é essa? E são 33 gols negativos de saldo, ou seja, 41 marcados, 8 gols sofridos. É uma melancólica campanha para um time das tradições do Vasco da Gama. Agora, só milagre para evitar o rebaixamento ou ainda tem uma luz no fim do túnel? Não. Vamos ser realistas com o torcedor do Vasco. Eu não posso aqui, como comentarista, enganar e iludir o torcedor vascaíno. Torcedor, negócio agora é reciclar tudo, diretoria, comissão técnica, repensar tudo e contratar de maneira mais eficiente. O Vasco contratou um elenco que até tinha uma defesa sólida, principalmente na zaga, mas com falta total de talento no meio-campo. Marco Aurélio, e o Fluminense? A situação perdeu, né, para o Corinthians? Foi problema de arbitragem? O que aconteceu aí? Não, a arbitragem realmente errou num lance de gol legítimo do Fluminense em que não havia impedimento. Mas não podemos resumir a arbitragem o que está acontecendo. Sabe, Carla... Estava no G4, já está em 7º, mas tem que dar um certo desconto também para o treinador. Não sou exatamente um fã incondicional do Anderson Moreira, mas o time vem muito desfalcado. O time do Fluminense vem sofrendo com uma série de desfalques. Acho que o Fla-Flu de domingo é decisivo. Acho não. Acredito plenamente que o Fla-Flu de domingo é um divisor de águas, porque o Flamengo está se aproximando do G4 e o Fluminense se distanciando. Só rapidamente, o Sub-20 foi campeão do Fluminense, né? Esse merece todos os elogios. E olha aí que coisa curiosa. Falamos de falta de talento no meio-campo do Vasco. Sobra talento nesses meninos formados. Parabéns a esses jovens jogadores. Obrigada, Marco Aurélio. Um abraço.